Vamos começar 2026 com uma notícia que promete agitar, e muito, o cenário político e jurídico do Brasil. Uma nova batalha judicial está se desenhando e os protagonistas são duas figuras extremamente conhecidas e polêmicas. De um lado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e do outro, o pastor Silas Malafaia. A tensão entre os dois não é novidade, mas agora o conflito subiu de nível e ganhou contornos oficiais. Fiquem ligados, porque vou detalhar tudo o que está acontecendo, os argumentos de cada lado e o que isso significa para o futuro do país. Vamos direto ao ponto. No início deste mês de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes deu um passo decisivo. Ele determinou que Silas Malafaia tem um prazo de 15 dias para responder formalmente a uma denúncia, que foi apresentada nada mais, nada menos, do que pelo Procurador-Geral da República, o Paulo Goni. Essa denúncia não é qualquer coisa. Ela pode trazer consequências sérias para o líder religioso. E o motivo? Declarações fortíssimas e agressivas que Malafaia fez contra o alto comando do Exército Brasileiro. É uma história complexa, com muitos detalhes, e a gente vai desvendar cada um deles agora. Para entender a gravidade da situação, precisamos olhar para o que exatamente a Procuradoria-Geral da República está alegando. A denúncia contra Silas Malafaia se concentra em dois crimes específicos: injúria e calúnia. Basicamente, a PGR afirma que o pastor ofendeu a honra dos mais altos oficiais do nosso exército. O estopim de tudo isso foram os discursos de Malafaia durante aquelas grandes manifestações na Avenida Paulista. Quem acompanhou lembra que ele não poupou palavras. Em cima do trio elétrico, ele disparou ataques diretos à cúpula militar. E essas falas foram a base para a ação da PGR. E que falas foram essas? Bom, Malafaia usou termos extremamente pesados. Ele chamou generais de 4 estrelas, incluindo o próprio comandante do exército, o general Tomás Piva, de uma cambada de frouxos, covardes e omissos. Essas palavras, ditas em público, para uma multidão, ecoaram por todo o país. E claro, chegaram aos ouvidos das autoridades. Não foi apenas uma crítica pontual. Foi um ataque direto, nominal e muito contundente, que agora está sendo analisado pela mais alta corte do país. O argumento do Procurador-Geral, Paulo Goni, é muito claro. Ele sustenta que Silas Malafaia, ao usar esses termos, não apenas ofendeu a honra pessoal dos oficiais, mas também tentou minar a autoridade e a legitimidade do comando militar como instituição. A acusação da PGR aponta que Malafaia acusou generais de não honrarem a farda. Porque na visão do pastor, eles deveriam ter tomado uma posição política mais ativa contra o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a denúncia sugere que Malafaia incitou uma quebra de hierarquia e disciplina, o que é algo extremamente sério quando se trata das Forças Armadas. Diante de uma acusação tão séria, qual foi a reação de Silas Malafaia? Previsivelmente, ele não ficou calado. O pastor veio a público, usando suas redes sociais, para se defender e, ao mesmo tempo, contra-atacar. A principal linha de defesa de Malafaia é que ele está sendo vítima de perseguição política. Ele alega que suas palavras foram apenas a expressão de sua opinião e que estão tentando silenciá-lo por suas posições. Além disso, ele levanta uma questão jurídica muito importante. Malafaia questiona a competência do ministro Alexandre de Moraes e do próprio STF para julgar o seu caso. Vamos aprofundar esse ponto, porque ele é o centro do debate jurídico. Malafaia argumenta que, como ele não possui foro privilegiado, ou seja, ele não é um político com direito a ser julgado diretamente pelo Supremo, o processo contra ele deveria correr na primeira instância da justiça, como aconteceria com qualquer cidadão comum. Para sua defesa, levar o caso diretamente ao STF é uma manobra para acelerar o processo e garantir uma condenação, pulando etapas importantes do sistema judiciário. É uma briga sobre jurisdição, que promete render muitos debates. E a controvérsia não para por aí. A defesa de Malafaia
apoiada por parlamentares da oposição, levantou 2 pontos críticos sobre a decisão de Moraes, que estão dando o que falar. O primeiro é o timing da notificação. A intimação para que Malafaia respondesse à denúncia foi emitida em pleno recesso do Judiciário, um período que vai de 20 de dezembro a 20 de janeiro. Durante o recesso, teoricamente, o STF só deveria analisar casos de extrema urgência, como prisões ou medidas que não podem esperar. Malafaia criticou o que ele chamou de velocidade estúpida da intimação, sugerindo que houve uma pressa incomum e injustificada para processá-lo. O segundo ponto, que já mencionamos, é a questão do foro. Porque esse caso está com Alexandre de Moraes no STF? A justificativa do Supremo é que as falas de Malafaia teriam conexão com inquéritos maiores, que já estão sob a relatoria de Moraes, como o das milícias digitais ou o das fake news. A lógica seria que esses ataques ao exército fazem parte de uma estratégia mais ampla para desestabilizar as instituições democráticas. No entanto, Malafaia e seus defensores contestam veementemente essa conexão. Eles argumentam que a fala foi uma opinião dada em praça pública e não tem relação direta com os outros inquéritos, sendo uma tentativa de forçar a competência do STF. Então o que temos aqui é um verdadeiro nó jurídico e político. De um lado, a PGR e o ministro Moraes entendem que as declarações de Malafaia são um crime grave contra a honra das Forças Armadas e uma ameaça à estabilidade institucional, conectadas a um movimento maior de ataques à democracia. Do outro lado, Malafaia e seus aliados veem a ação como perseguição política, abuso de autoridade e uma violação das regras de competência do Judiciário. O pastor alega que estão usando o poder do STF para calar uma voz conservadora e crítica ao sistema. Esse caso tem o potencial de criar precedentes importantes. Se o STF mantiver o caso e eventualmente condenar Malafaia, isso pode fortalecer o entendimento de que ataques verbais a instituições, mesmo que feitos por pessoas sem foro privilegiado, podem ser julgados pela Corte Máxima, se houver conexão com inquéritos mais amplos. Por outro lado, se a tese da defesa de Malafaia prevalecer e o caso for remetido para a primeira instância, isso pode ser visto como uma vitória da oposição e um freio na atuação expansiva do Supremo. Independentemente do resultado, a temperatura em Brasília vai subir. Esse embate coloca em rota de colisão a liberdade de expressão e a proteção das instituições, onde termina a opinião e começa o crime. Uma fala em uma manifestação pode ser enquadrada como parte de um plano para desestabilizar o Estado. São perguntas complexas, e as respostas que o Judiciário dará a elas vão moldar o nosso futuro. Continuaremos acompanhando cada desdobramento deste caso explosivo e traremos todas as atualizações para vocês. O que você acha de tudo isso? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater esse assunto tão importante. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou da nossa análise e quer se manter informado sobre os bastidores do poder no Brasil, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Sua participação é fundamental para o nosso trabalho. Um grande abraço e até a próxima.